Justiça e Você está no ar. Hoje começamos mostrando as atividades do Programa de Residência Judicial da Escola da Magistratura, que estimulam o debate e o aprendizado coletivo. E ainda a entrega dos primeiros títulos de tabelião conquistados por concurso público no Rio Grande do Norte. E mais, na terceira reportagem da nossa série sobre o novo Código de Processo Civil, você vai conhecer a nova ordenação de julgamento das ações. E na entrevista, as ações e metas do Centro Judiciário de Resolução de Conflitos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O convidado é o juiz Azevedo Hamilton Cartacho, coordenador do centro. Continue conosco, voltamos em instantes. Aproveite este intervalo para conferir os fatos que marcaram o judiciário norte-riograndense esta semana. Até já! O projeto Diálogos Jurídicos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte promoveu no último dia 29 uma palestra sobre os poderes e deveres do juiz no novo Código de Processo Civil. O público, formado por magistrados e assistentes que atuam na jurisdição civil, pôde conferir de que forma as mudanças no CPC interferem no dia a dia jurídico. O novo CPC ele traz um grande impacto em todas as carreiras jurídicas. A atividade dos juízes, advogados, promotores, defensores, servidores será em toda medida impactada. Então, o propósito desse nosso encontro é abordar aquilo de novo que o Código traz em relação à atividade dos magistrados, quer sejam deveres, quer sejam novos poderes. O município de Mossoró recebeu a 21ª edição do programa Justiça e Escola. 120 educadores da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte foram capacitados como multiplicadores da metodologia O Caráter Conta. Os ensinamentos devem alcançar os 1.400 professores que atuam nas 99 escolas da rede municipal de ensino. A iniciativa é promovida pelo Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do TJRN. Tive o prazer de conhecer esse projeto, quis trazer para a nossa cidade e fizemos uma parceria com o nosso Tribunal de Justiça para trazer esse projeto tão importante para Mossoró. Que a gente tenha uma modificação na sociedade a partir dos ensinamentos que a gente transmite para os professores e estes multiplicarão para as escolas públicas. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o Procurador-Geral de Justiça e o presidente do Tribunal de Contas do Estado participaram de uma reunião com o governador Robinson Faria. Na pauta, as medidas adotadas para garantir o equilíbrio fiscal. Nós recebemos um convite para participar de uma reunião cujo tema é ligado à questão orçamentária e, adiantadamente, eu posso dizer que o Poder Judiciário está fazendo já o possível na contenção de gastos com pessoal, gastos de custeio, e antevemos mais dificuldades, como se anuncia, para o Brasil inteiro, e mais ainda, em particular, para o Rio Grande do Norte, que vive um problema de muito difícil solução e de solução também caríssima, que é o problema da seca. Esse é um problema pungente, grave e que realmente traz um adicional negativo para a economia do Rio Grande do Norte. Em março do próximo ano, entra em vigor o novo Código de Processo Civil. O texto traz mudanças significativas para diversos ritos executados pela Justiça no país. Entre as inovações estão os critérios de ordenação no julgamento das ações. A partir da aplicação da nova lei, os magistrados passam a seguir a ordem cronológica de conclusão dos processos. Entenda melhor esta mudança na terceira reportagem da nossa série sobre o novo CPC. Pilha do dia é o nome dado ao método criado pelo magistrado Odinei Dreger. Ela pôs fim ao congestionamento processual existente na primeira vara civil do município de São Gonçalo do Amarante. A sistemática estabelece uma sequência para o julgamento dos processos. As ações são julgadas de acordo com a ordem cronológica de ajuizamento da ação e também pelo grau de prioridade estabelecido tanto pela legislação quanto pelas metas do Conselho Nacional de Justiça. Os advogados e os interessados, sabendo que existe uma ordem objetiva e que há um compromisso do magistrado em seguir essa ordem,
tendem a não fazer aquelas visitas de atendimento, aquelas audiências informais em que se pede para dar andamento ao processo ou se busca informações. A metodologia de julgamento utilizada aqui em São Gonçalo do Amarante é semelhante à que o novo Código de Processo Civil propõe. A partir de março, quando o novo CPC entrar em vigor, os magistrados passarão a julgar de acordo com a ordem cronológica de conclusão, ou seja, a ordem de chegada do processo ao gabinete do juiz. Hoje em dia nós podemos dizer que há uma liberdade total nessa gestão de como o juiz vai organizar a sua pauta de julgamento, tanto os juízes como os tribunais. Tá? Com o novo CPC, que vai vigir a partir de 17 de março do ano de 2016, a coisa modifica. Nós vamos ter um período, inclusive, do chamado direito intertemporal, que nós vamos ter, evidentemente, que estabelecer como é que vai ser formada a primeira lista, porque nós vamos ter listas de julgamentos, que serão, inclusive, publicizadas e, de preferência, pela internet, ou seja, para permitir um controle da própria sociedade e com um único critério, que é a grande mudança. Qual é o critério do novo CPC? A ordem cronológica de conclusão. O artigo 12 do novo CPC exige a criação de uma lista a ser publicada em cartório e na internet de processos aptos para julgamento. Essa lista funciona como uma fila de espera das ações. As varas judiciais terão que organizar em ordem cronológica de conclusão, que seria o quê? O momento em que o processo está pronto para ser decidido, e ele terá que priorizar e seguir a ordem dos mais antigos. O julgamento por ordem cronológica deve obedecer às prioridades já previstas em lei. Causas em que a parte ou interessado tenha idade igual ou superior a 60 anos, ações em que figure como parte ou interessado pessoas com doenças graves e ainda procedimentos judiciais regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O magistrado explica que o texto ainda prevê algumas exceções à ordem de julgamento. Os processos que forem concluídos em audiência, por exemplo, o juiz já se encontra em condições de prolatar a sentença em audiência, ele não precisará obedecer à lista, ele julgará imediatamente. Os casos de homologação de acordo. Óbvio que você tem um acordo para homologar, que já foi frutífero daquela conversa, daquela primeira bate-papo, vamos dizer, com as partes, você não vai esperar aquela lista, porque aquela lista você só vai julgar naquela ordem. Processos que são, por exemplo, julgados através do incidente de resolução de demandas repetitivas, que é uma das grandes novidades desse novo CPC, ou no regime de recursos repetitivos, que são os processos que serão, vamos dizer, decididos tanto pelo STJ no sistema de hoje, quanto no futuro pelo STF, que é a questão da urgência. Então, quando o juiz decidir fundamentadamente, dizendo que é uma urgência, ele pode, vamos dizer, furar a fila e julgar aquele processo fora daquela ordem cronológica de conclusão. Preposto é o representante, ou seja, a pessoa que representa outra. Preposto é aquele que representa o titular de uma empresa, dirige um serviço, pratica algum ato por delegação da pessoa competente, que é o proponente da ação. O preposto pode também ser designado para representar o proponente de uma empresa diante de um processo judicial. São os colaboradores permanentes ou temporários, com ou sem vínculo empregatício, que recebem poderes para representar a empresa perante terceiros. O Justiça e Você fala agora sobre as atividades do Programa de Residência Judicial da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Além das aulas teóricas e de todo o embasamento prático, o programa busca ainda mais. Para estimular o debate entre os estudantes, a ESMARNE iniciou um círculo de diálogos jurídicos. A atividade busca a construção de um aprendizado coletivo com o intercâmbio de informações. A ética foi o tema do primeiro Círculo de Diálogos Jurídicos da turma do Programa de Residência Judicial da Escola da Magistratura do TJRN. A partir de um olhar externo sobre a magistratura, o professor Ivonildo Rego, ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, falou aos estudantes sobre como a ética do magistrado é vista pelo cidadão comum. A questão da ética, ela está presente no exercício de todas as profissões, do médico, do jornalista, do engenheiro, do professor. E ela tem, acho que ela tem
particularidade ou uma peculiaridade do caso do magistrado, pela própria função que o magistrado tem de julgar. O atual reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Pedro Fernandes Ribeiro, também contribuiu com o debate. Falou sobre como a ética dos juízes influencia a visão das instituições acerca do Poder Judiciário. O magistrado, a gente entende o seguinte, que ele adota o técnico, mas tem que ter muita sensibilidade na hora da sua decisão. Ele segue uma lei respaldado na sensibilidade daquele momento, daquele caso. Muitas vezes uma pessoa é presa, muitas vezes uma pessoa é solta. E essa sensibilidade é que deve ser refletida, disseminada para as outras áreas. O objetivo do Círculo de Diálogos é promover entre os residentes o intercâmbio de informações e o aprendizado coletivo construído por meio do debate. Quando se fala em ciclo de diálogos, a primeira ideia é exatamente permitir que residentes judiciais, quer dizer, alunos que fazem parte do nosso programa de residência, possam assistir, possam presenciar e certamente participar de um momento de interatividade a respeito do que elas pensam sobre o papel do magistrado, a função que a jurisdição exerce no meio social. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, a finalização do primeiro concurso de tabeliães e a priorização do primeiro grau de jurisdição no Rio Grande do Norte. Aproveite o intervalo para acessar a nossa página no Instagram e conferir as melhores imagens do Judiciário Potiguar. Acompanhe nossas postagens, compartilhe o conteúdo e interaja conosco. Justiça e você volta já. O Poder Judiciário do Rio Grande do Norte fez a entrega dos primeiros títulos de tabeliães conquistados por concurso público no estado. A concessão das delegações aconteceu no auditório do TJRN. Durante a audiência, também foram definidas as serventias destinadas a cada um dos outorgados. A audiência foi comandada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, acompanhado do Corregedor-Geral de Justiça. A ocupação das serventias dos cartórios no estado foi o tema central. O presidente, desembargador Cláudio Santos, que à época do lançamento do edital era o corregedor-geral, pôde acompanhar o fechamento do certame. Historicamente, essas serventias extrajudiciais eram ocupadas por favorecimento pessoal, político, de interesses econômico-financeiros, enfim. Agora, realmente se democratiza o ingresso do cidadão no serviço público por delegação, o que é o caso dos cartórios do Estado. O concurso atende uma determinação do Conselho Nacional de Justiça e deve preencher um total de 119 vagas. Os profissionais aprovados vão atuar nos serviços notariais por tempo indeterminado. Entre os aprovados está esse advogado e professor universitário. A partir de agora, Felipe deixa a advocacia e passa a se dedicar à função de tabelião. Na visão dele, a população será beneficiada pelo ingresso de mais profissionais qualificados nos cartórios. Parabenização muito para a presidência do tribunal, para a corregedoria que se empenharam na resolução mais rápida possível desse certame, e nós somos candidatos ávidos por novas serventias, por novos trabalhos, para que a população sinta que o serviço notarial vai mudar, vai ficar mais especializado, não vai ficar tão amador como é atualmente. Eu não tenho dúvida que essas pessoas que hoje estão recebendo a outorga dos cartórios são pessoas as mais qualificadas possíveis e que têm o interesse de servir a população do estado do Rio Grande do Norte da melhor maneira possível. A outorga das delegações de serviços notariais foi entregue e os empossados no cargo de tabelião terão prazo de 30 dias para se apresentar aos fóruns das comarcas escolhidas. Na abertura da audiência, o presidente do TJRN, o desembargador Cláudio Santos, anunciou a publicação de um novo edital de concurso público para tabeliães, que deve ser lançado ainda em 2015. E as ações e metas para 2015 do Centro Judiciário de Resolução de Conflitos do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte são os nossos assuntos agora. Ao meu lado, o coordenador do centro, o juiz Azevedo Hamilton Cartacho. Doutor Azevedo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Quais são as metas que já estão sendo cumpridas agora em 2015? Olha, o que nós já vimos executando é justamente a atuação dentro dos processos que são mais comuns
e são mais repetitivos, né? Então, o Sejusc ele já vem trabalhando já há mais ou menos uns 3 anos com acidentes de trânsito, as chamadas ações do DPVAT, aquele seguro que todo mundo paga. Então, são vários milhares de processos que entram todos os anos desse tipo de ação, e a gente vem conseguindo resultados excelentes nesse tipo de processo, com mais ou menos 60% de acordos. E uma característica é a agilidade do trabalho do centro. Sim. Nesses processos específicos, nós já temos um perito que fica à disposição ali do juízo e a pessoa apresenta a documentação, passa pela perícia e o acordo é realizado no mesmo dia. O alvará para receber o dinheiro sai alguns dias depois. E essa experiência de conciliação pode ser transportada também para outras matérias? Sim, inclusive essa é a principal meta que nós temos neste momento, né? Então, até com a introdução desses centros de solução de conflitos no novo Código de Processo Civil, que é a lei que rege a maior parte das ações, há uma previsão de que as ações de conciliação passam a ser obrigatórias. Então, a nossa meta principal é expandir a atuação do Sejusc e, se possível, a criação de Sejuscs específicos para as mais variadas áreas, como direito tributário, direito de família e ações dessa natureza. A questão da violência doméstica também, há um planejamento para que entre como matéria também do centro? Sim. Na verdade, nas ações de violência doméstica, a gente tem algumas limitações, até porque a lei hoje é muito mais rígida. Então, as possibilidades de realização de acordos são mais resumidas. Mas, como o centro também não é só de solução de conflitos, é também de cidadania, o Sejusc vem atuando, apoiando as iniciativas da Coordenadoria de Violência Doméstica, de combate à violência doméstica, justamente para poder agilizar a realização dessas audiências e a gente ter resultados melhores. O senhor falava agora há pouco da questão de que o brasileiro, a cultura nossa é a cultura do litigar, do brigar. E agora o novo CPC vem trazendo exatamente uma contracultura, que é da conciliação. Isso já vem sendo trabalhado e é a característica do centro. Sim, a característica do centro é essa. Eu falava antes que a nossa cultura, até a nossa educação jurídica, é justamente a cultura do litígio, a cultura do conflito, a cultura da briga, assim dizer. E o que nós desejamos, até aquela imagem popular do bom advogado, é o advogado que briga bastante. E na realidade não é essa a missão da justiça. A missão da justiça é justamente solucionar conflitos. E a cultura da conciliação, a ideia de acordos, é de resolver o processo o mais rápido possível. Na verdade, o importante não é tanto sair dizendo, olha, eu ganhei, mas sim que você saia dali com o seu problema resolvido da melhor maneira possível. E muitas vezes as pessoas que litigavam antes voltam a ter uma convivência pacífica. Também. A gente também, isso é um dado que é muito importante também, é que os acordos eles são muito mais cumpridos do que as sentenças dadas de cima para baixo pelos juízes, né? Então, assim, além de você receber uma solução, você tem a certeza, ou tem a maior probabilidade, de que aquela solução vai ser uma solução que vai vir para a prática mesmo, que vai resolver o seu problema ali no dia a dia. E também, muitas vezes, restaura essa convivência, né? Então, as pessoas que estavam discordando passam a concordar e, eliminada a causa do conflito, saem dali com a sua relação de amizade, com a sua relação de vizinhança mais restaurada. Quer dizer, é outro conceito, né? É uma outra ideia. Inclusive, aproveitando o gancho, a gente precisa mudar essa cultura no Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de trabalho para conhecer o Poder Judiciário do Canadá e lá eles têm 97% de índice de acordos. Então, com apenas 3% sendo julgado das ações, sendo julgadas de cima para baixo pelos juízes. Essa é a solução que resolve. Num país em que entram 25 milhões de processos por ano, que nós já temos juízes estafados, que já cada juiz brasileiro hoje já profere 1.440 sentenças. Humanamente impossível. Então, assim, a gente esgotou esse modelo. Então, a gente precisa encontrar um modelo que garanta mais eficiência e a solução do problema do cidadão, que é o que a gente deseja. E a esperança vem com o novo CPC. Isso. Doutor Azevedo, muito obrigado por ter vindo. Boa sorte no seu trabalho. Muito obrigado. Boa sorte para nós todos, até porque é a boa sorte da nossa população.
E o Justiça e Você volta na semana que vem, mas você continua acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário no nosso site e nas páginas das redes sociais. Reveja o programa, deixe comentários e sugestões de temas para as nossas reportagens e também para as nossas entrevistas. Queremos saber o que você gostaria de assistir no Justiça e Você. Obrigada pela preferência e até o programa que vem.